Neste momento, teremos o lançamento do relatório preliminar do projeto TIB para o setor de negócios brasileiro, coordenado pela Conservação Internacional, patrocinado pela Vale, Monsanto, Natura e Santander, com o apoio institucional da Confederação Nacional da Indústria e do Centro Mundial para o Monitoramento da Conservação Mundial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O relatório que encerra a primeira fase do projeto visa chamar a atenção das corporações para a relação de dependência e impacto dos negócios com a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos e orientar a gestão estratégica dos riscos e das oportunidades a ela relacionadas. Para compor o palco, convidamos o diretor executivo da Conservação Internacional, André Guimarães. O líder do estudo TIB Global, Pavan Sukhdev. O secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Cavalcante. A diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria, Mônica Messenberg. Passamos a palavra à diretora de Relações Institucionais da CNI, Mônica Messenberg. Boa tarde a todos. É com prazer que a CNI faz o lançamento do relatório preliminar do TIB para o setor de negócios brasileiros, a economia dos ecossistemas e da biodiversidade. Inicialmente, gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o nosso seminário. Acho que todos nós, participando aqui desse evento, estamos verificando a posição da indústria agora numa situação muito mais proativa e apresentando propostas e compromissos e se colocando, não como parte do problema, mas parte da solução. Então, eu acho que isso é inovador, isso reflete o posicionamento do empresário e do industrial moderno brasileiro. E, a partir de agora, nós vamos trabalhar cada vez mais nesse sentido. Gostaria também de ponderar e falar um pouco sobre o documento que agora vamos estar lançando. Não é evidente a existência de uma relação direta da biodiversidade com a atividade industrial. Porém, é fundamental que o setor empresarial compreenda os impactos e as oportunidades que surgem da relação de dependência da sua atividade com a biodiversidade. A CNI apoia o estudo TIB, a economia dos ecossistemas e da biodiversidade, que tem por objetivo mostrar que todos os setores têm uma relação de dependência com a biodiversidade, e, assim, disponibilizar e dimensionar informações acerca do tema. O estudo alerta para a necessidade de se considerar o valor da biodiversidade dos serviços fornecidos pela natureza, inserindo o setor empresarial de modo a conhecer os riscos e as oportunidades que a biodiversidade apresenta. Desde 2010, Ano Internacional da Biodiversidade, a CNI, junto com o Ministério do Meio Ambiente e o PNUMA, tem trabalhado, e também com a Conservação Internacional, em divulgar o relatório que compõe o TIB. Cabe destacar ainda que somos parceiros não só no projeto TIB, mas na iniciativa de valoração do capital natural do Brasil, junto com o Ministério do Meio Ambiente. E temos auxiliado na tentativa de mensurar os benefícios auferidos pela prestação dos serviços ambientais, como retorno de investimento pela conservação da biodiversidade, de modo a incluir o capital natural na contabilidade governamental brasileira. Para tanto, é necessário incentivar a criação de novos mercados para os benefícios advindos da biodiversidade, que são intangíveis e fornecem ativos ambientais com oportunidades comerciais, fazendo com que o desenvolvimento econômico inclua a economia do meio ambiente em seu planejamento. Por fim,
A compreensão do valor econômico dos ecossistemas e da biodiversidade é o primeiro passo para que as políticas efetivas de incentivos para a sua conservação e o uso sustentável sejam estabelecidos. Dessa forma, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial ao Dr. Pavan, que está aqui conosco, e a pedir aos senhores que, nessa nova empreitada que a CNI está se colocando, colaborem conosco e nos apoiem, porque é um passo importante para o futuro da indústria. Passamos a palavra ao diretor executivo da Conservação Internacional, André Guimarães. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, Mônica, a você e a CNI por essa oportunidade de a gente estar aqui divulgando um pouco esse relatório preliminar do TIB. Esse TIB, essa sigla, nada mais é do que tentar valorar, tentar quantificar um pouco a importância da biodiversidade, a importância do capital natural para o mundo dos negócios. Então, é criar essa correlação. Mas eu queria, antes de falar especificamente do TIB, e aqui já foi mencionado os 4 patrocinadores, quer dizer, desse esforço, coordenado pela Conservação Internacional do Brasil, que foram a Monsanto. Então, eu quero fazer um especial agradecimento à Monsanto, à Vale, à Natura e ao Banco Santander, que foram os 4 patrocinadores, mas, em especial, a CNI, uma consideração, porque, de fato, se a gente fizer um relatório desse apenas estanque, Mônica, e colocar ele na prateleira, ele de pouco vai servir. Eu acho que essa aliança que nós fizemos com a CNI é o que dá realmente a oportunidade da gente colocar essa voz, colocar esse elemento novo na pauta de decisões de investimento, de decisões de negócio. Então, eu quero fazer aqui um especial agradecimento à CNI por esse momento e pelo trabalho que a gente já vem fazendo aí há mais de um ano. Mas, antes de falar especificamente do TIB, desse relatório, eu quero dar um pouco de contexto para os senhores e para as senhoras. Nós estamos falando aqui, nessa conferência Rio+20, sobre a questão da sustentabilidade e tudo mais, e eu me deparei com uma informação, ao me preparar um pouco para essa conversa com vocês, que me impressionou muito. Quer dizer, o Brasil, esse dado é público, quer dizer, o Brasil cresceu aproximadamente 34% ao longo dos últimos 20 anos, ou seja, de 1990 até 2010, mas se a gente for descontar o custo ambiental deste crescimento, se a gente descontar o desmatamento, se a gente descontar a perda de hábitat, se a gente descontar a poluição, se a gente descontar a degradação de solos, o Brasil cresceu apenas 3% nesse período. Ou seja, essa conta que nós precisamos fazer, que eu acho que é o cerne da discussão nesses próximos dias, e que eu espero culmine com um consenso global de como encaminhar essa questão, é a chave do negócio. É a chave, é o elemento que nós temos que usar para poder tomar as decisões, de fato, enfim, a nível de governo, a nível de sociedade, a nível de empresas. Quer dizer, a gente tem que se preparar para uma realidade em que esse custo ambiental tem um limite. Nós não podemos estar permanentemente alavancando o nosso crescimento à custa de degradação ambiental. Existe um limite nesse ponto. E esse limite precisa de ser considerado nas tomadas de decisões de agora em diante. Se a gente olhar por 2 prismas a questão da relação de negócio e biodiversidade, negócio e capital natural, a gente vai ver que há riscos, como eu citei agora, quer dizer, o risco de não contabilizarmos realmente os custos ambientais nas tomadas de decisão de investimento, mas há também uma questão de oportunidades. Há negócios que podem surgir, a tal da nova economia verde, ou economia azul, que nome que se dê a ela, mas o fato é que existe um conjunto de oportunidades que surgem, assim como existe um conjunto de riscos que a gente tem que considerar. Esse conjunto, essa dicotomia entre redução de riscos e otimização de oportunidades é o que a gente pode chamar de sustentabilidade no negócio, sustentabilidade no mundo dos negócios. Esse TIB, esse relatório, então, que está sendo lançado aqui, um relatório preliminar, é um trabalho que vai ser continuado, ele não para, então a gente vai avançar com as nossas empresas patrocinadoras e com outros grupos empresariais e outros setores que venham a se engajar nisso, na perspectiva de aprofundar essas contas, de fazer realmente cálculos
e chegarmos, eventualmente, a nível de uma planta industrial, a nível de um projeto de investimento. Quanto é que aquele projeto pode custar a nível de investimentos, a nível de capital natural, e como que ele pode se beneficiar da racionalização do uso desse capital natural. Nós estudamos, ao longo desse 1 ano e meio de trabalho, 6 setores, estudamos cosméticos e farmacêuticos, estudamos mineração, construção civil, varejo, mercado financeiro e papel e celulose. Foram 6 setores que a gente estudou. Tá? Esse trabalho, como eu disse, ele vai ser continuado. Tá? E é importante que, ao longo desses próximos anos, desses próximos momentos em que a gente vai continuar trabalhando esse assunto do TIB, pessoal, a gente se atente para alguns fatores. Quer dizer, do lado dos riscos, tá? Trouxe aqui alguns elementos que estão no relatório, tá? Que vocês vão poder acessá-lo. Eu acredito que vai ser distribuído aí mais tarde. Mas vai ser podido baixar na internet e tudo mais. Para vocês terem ideia, o custo dos alimentos, tá? 40% de aumento de 2006 para cá. Tá? Ou seja, isso em números reais. Quer dizer, se o custo do alimento está aumentando, algum tipo de contabilização, algum tipo de variável nova está entrando nessa equação de custo. E essas variáveis, se a gente for descer na análise, elas são custo ambiental. É o custo da água da irrigação, é o custo da poluição, é o custo do solo sendo degradado, da produtividade diminuindo. Quer dizer, isso precisa de ser contabilizado para a gente fechar a equação da vida humana no planeta, dos 7 bilhões de habitantes que estão aqui hoje e dos outros 8 e 9 que vão estar daqui a algum tempo. Uma análise que foi feita recentemente fala o seguinte, quer dizer, se a gente continuar nos mesmos níveis de exploração, por exemplo, dos oceanos com relação à pesca, tá, em 2050 não tem nenhuma empresa pesqueira operando no mundo mais. Acabou a pesca comercial. Está extinta a pesca comercial de oceanos no mundo. Ou seja, isso traz custos e riscos para mais ou menos 1 bilhão de pessoas que se alimentam majoritariamente de proteína de peixes. Então, nós estamos comprometendo uma parcela significativa dos habitantes do planeta com esse tipo de atitude. Por outro lado, quer dizer, do lado da oportunidade, para a gente analisar isso sempre por um prisma, enfim, dos dois lados da mesma moeda, hoje, 42% dos remédios para câncer, para ficar nessa categoria de produtos químicos, são advindos diretamente de recursos da biodiversidade. Ou seja, nós nem conhecemos a biodiversidade e já estamos extinguindo a possibilidade de cura de doenças, e a prova disso está nos remédios para câncer. Então, quer dizer, nós precisamos de olhar isso, e eu quero citar aqui alguns casos, inclusive, enfim, aqui no Brasil, a empresa Natura é um caso notório, quer dizer, que se entendeu esse capital natural e está utilizando de uma forma racional esse capital natural, gerando negócio, gerando trabalho, gerando impostos, gerando, enfim, oportunidades de negócio a partir da biodiversidade brasileira. É apenas um caso, né, que você tem vários outros exemplos, né, a própria Monsanto, nós temos uma parceria de longa data, a Conservação Internacional com a Monsanto, que vislumbra racionalizar o uso de água por agricultura. Esse negócio de racionalização de uso de água implica o quê? Em mais negócios para a agricultura brasileira, que tem um potencial muito grande. Tá? O setor florestal é um excelente exemplo. O setor florestal brasileiro hoje, na mais singela das hipóteses, preserva 1/3 das áreas que utiliza para produzir floresta. Isso é significativo. E se a gente associar essa preservação de floresta, que é feita através das reservas legais, que é feita através das áreas de preservação permanente, em áreas de empresas florestais, e a gente colocar essas áreas corretamente posicionadas para preservar recursos hídricos, nós estamos falando de um setor que produz papel e celulose, ele vai continuar produzindo papel e celulose, vai produzir água para a sociedade. E já está fazendo isso. E o Brasil é um exemplo. Um exemplo notório e reconhecido no mundo inteiro. A gente pode falar de exemplos aqui o dia inteiro, não é esse o objetivo, Mônica, eu queria apenas colocar alguns elementos para a gente discutir e dizer mais uma vez do agradecimento e da consideração que eu faço aí a esse trabalho com a CNI. Vamos continuar, eu acho que é um começo, é um ponto de partida. Esse, de novo, é um relatório preliminar, tá? E eu espero que com ele a gente possa provocar um pouco os senhores e as senhoras, tá? Aglutinar e agregar ao sistema e ao processo decisório das empresas, para a gente poder, de fato, quantificar o real valor da biodiversidade, o real valor do capital natural nos nossos negócios. E isso se faz mais importante ainda num país como o Brasil, eu já estou encerrando, um país como o Brasil que, enfim, tem 12% da água do mundo, tem, enfim, talvez o maior capital natural do nosso planeta está aqui no nosso país. Então, eu agradeço mais uma vez a CNI pela oportunidade, agradeço os patrocinadores do TIB e vamos continuar esse processo. Muito obrigado.
Ouviremos a seguir o líder do estudo TIB, Pavan Sukhdev. Ladies and gentlemen, it's my distinct pleasure to be here with you today. Today sees the launch of the first report of the world's first TIB for Business study. And I say this with some emotion and pleasure because, when I came first to Brazil in 2009, I wasn't sure whether they would be interested in TIB. The minister, Isabella Teixeira, was interested. The CNE group whom I met with were very interested, and I thought, yes, this might move forward. I think TIB has actually gone a long way here for probably 3 reasons which are well understood. One is that we know that the economic invisibility of nature is a problem. We know that because bees do not send invoices and trees do not send invoices for pollination services to agriculture or for water provision services or for soil formation services, the reality is that there is every chance that today's economic management will ignore these factors, and as a result of which, everybody suffers. Not just the forests, not just the water, but also the people who depend on this. And not just the private business, but also the tribals, the communities who live close by. Everyone suffers because we have not measured this, and therefore we have not managed this. That economic invisibility, I think, here in Brazil is well understood. Secondly, and I think this is also understood by business and by the government, that natural capital is largely a public good. And it's not easy to be able to measure it and to manage it because it is by nature flood prevention, drought control. Nobody can buy or sell flood prevention and drought control. Bees, like I said, and insects don't send invoices. You cannot own bees flying around for free. So the challenge here is how do you manage a public good? And it has to be a collaboration. It has to be a collaboration between governments and businesses at the national and international level, and between local governments and communities and businesses at the local level. And this is why I'm very pleased to find, when I find, for instance, companies are rewarding the benefits of conservation. Companies are rewarding local communities for extracting what they take from there. So these are examples of collaboration, which is required in a complex society, in a complex system, when you're dealing with a public goods situation, which is what we are. And thirdly, I think it is beginning to be realized, although I would like to see more progress here, that natural capital is a missing and massive asset category. I call natural capital the biggest development asset. In countries where, like my country in India, there are more than 300 million people who depend for most of their livelihoods on the free flows from nature, the public goods of nature. In Indonesia, 90 million. In Brazil, probably 20 plus million. These are huge dependencies. And at the same time, what it means is to conserve this asset category, to conserve nature as an asset which helps developing countries, you need to find opportunities to find jobs. It is a new way of adding wealth to the economy, more jobs to the economy. And in the early days when we did a calculation to see what is the size of the steel industry, the auto industry, and the information technology industry, they were all in the range in terms of volume of the order of, 2 trillion, 1 trillion, a few hundred billion, and so on. And we looked at the number of jobs in them. They were jobs of the order of 5 million, 4.5 million, 6 million jobs worldwide in terms of people who made cars, made steel, or wrote computer programs. But when we looked at natural, here is an industry of nature whose value in terms of the goods and services that are provided free to people to use was of the order of several hundred trillions, 120 trillions. Every year we were talking about $5 trillion of ecosystem services that were free, and yet the number of people engaged around the world to manage these forests and to manage these wetlands was 1.3 million. So it strikes me as, we are clearly not only not focusing on the value that is being delivered, but also on the effort, the human effort, and the jobs that are needed to manage this properly and to get the best out of nature for everyone who benefits from it. So here we have all the 3 aspects, and I think certainly the first 2 well appreciated. I hope the third one also appreciated. At a time of recession, at a time when economists, as we have heard in the last panel, and political leaders are concerned about how does one resurrect the economy, please, why must you ignore the largest asset class that is sitting there, God-given to you,
and which you should be respecting and loving and working with in order to produce the extra jobs and the extra wealth that it will do if it's allowed to. And I think this is, again, where enlightened business, good political leadership, and already, I believe, strong commitment from local communities can really help. So in summary, I would say that I think we are at a tipping point here in terms of trying to move forward in a better world, towards a better world, towards a more sustainable economy. And I'm delighted also to understand that the TEEP for Business initiative in Brazil has linked up with the international so-called TEEP for Business Coalition, which is also helping to measure business impacts on nature and create standards with which people can measure better. And if they measure and disclose and make it open, they will manage better. I've always said that you cannot manage what you do not measure. As a young banker, I always believed that. I was taught this, so I believed it, and I certainly followed it in my life. And I think this applies as much in the world of nature as it does here. I'm delighted that so many of you have supported this, seen the logic, are pushing it forward, and I wish you all the best to take it further away so that we can, once again, prove to the world that Brazil truly is, as I have said many times, the global capital of natural capital. Thank you.